Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aleluia. Eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Aleluia. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus Cristo, para levar a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero convidar vocês nesta manhã. A gente está orando, a gente está meditando na palavra, a gente está louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quanto mais nós nos dedicamos a Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós, aleluia, falamos do Senhor Jesus Cristo, mais o inimigo se levanta. Sabe por quê, meu querido? Porque quando nós anunciamos a palavra de Deus, pessoas irão ouvir o Evangelho, aleluia, e o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos numa batalha espiritual. Louvado seja Deus. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. O inimigo tem se levantado para tentar barrar este trabalho, para impedir o andamento desta obra aqui. Mas eu quero dizer, aleluia, louvado seja Deus, que esta obra não é do homem. Este canal, Comunidade dos Discípulos, não é do homem, não é de Gilson, porque esta obra aqui é do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem disse: meu filho, abre um canal, abra um canal no YouTube e pregue a minha palavra. E eu estou fazendo aquilo que o Senhor, aleluia, colocou no meu coração, de levar a palavra dele através, aleluia, das redes sociais. Aqui eu não quero dinheiro de ninguém, não estou pedindo dinheiro de ninguém. Se você quiser ajudar, ajude, se não quiser, não ajude, aleluia. Mas o meu intuito aqui, meu querido irmão e irmã, é levar a palavra de Deus, é ganhar alma para o reino de Deus, aleluia, porque o tempo já está se abreviando demais. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, e nós temos é que pregar a palavra, mas muitos, meu querido, têm se aborrecido, muitos, meu querido, têm se levantado contra a obra do Senhor, aleluia. Mas aqueles que se levantam contra a obra de Deus, eles estão fadados ao fracasso, eles estão fadados a cair, aleluia, louvado seja Deus, porque não está se levantando contra o homem, mas está se levantando contra o divino, contra o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, oh, aleluia. E a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. O homem não pode impedir a obra do Senhor de crescer. O homem não pode impedir a obra do Senhor, a palavra do Senhor, de ser levada aos quatro ventos da terra. Não adianta, Satanás ele se levanta, mas é para cair. Louvado seja Deus, porque maior é esse que está em nós, o Espírito da verdade, que está em mim, que está em você, que tem uma vida de fidelidade, de compromisso com o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado homens, mulheres, senhores e senhoras, jovens, adolescentes, para levar a palavra dele a todas as pessoas. Oh, louvado seja Deus. E aquele que crê, meu irmão, aleluia, vai receber da graça. Aquele que crê, meu irmão, vai ser agraciado pelo Senhor. Aquele que crê, meu irmão, vai ser cheio do Espírito Santo. Aquele que crê, meu irmão, Deus vai acolher. Mas aquele que não crê, aquele que rejeita a palavra de Deus, aleluia, está fadado ao fracasso, à solidão, aleluia, ao abandono. Mas por que Deus abandonou? Não, porque a pessoa mesma rejeitou a graça, rejeita a salvação. Aleluia. E nessa manhã, meu querido, eu quero novamente aqui convidar a você, aleluia, para nós orarmos a Deus e pedir para Deus tomar a frente deste trabalho. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu venho a Ti nesta manhã, mais uma vez em oração, para pedir ao Pai que o Teu Espírito Santo tome a frente deste trabalho, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito usando minha voz, usando, meu Deus, a minha vida, para transmitir
conduzir a tua palavra a cada coração, a cada vida, a cada família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, coloca por terra toda e qualquer ação maligna, tudo que vem do inimigo, Senhor, das nossas almas, e tudo que vier de toda e qualquer pessoa, Pai, que o Senhor venha colocar por terra, que o Senhor venha paralisar, que o Senhor venha frustrar os planos, os propósitos, os intentos de Satanás contra a nossa vida, contra esta obra, contra este trabalho, meu Pai, em nome de Jesus. E glória a Deus. Aleluia. Vou ler aqui, meu querido, Salmo, aleluia, 41. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Ó, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama da doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade saindo para fora, e disso que fala. Todos os que aborrecem murmuram a um contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença massa ele tem apegado, agora que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhe dê apago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de séculos em séculos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu querido. Aleluia. Vamos aqui, meu querido. Louvado seja Deus. Louvar um hino ao Senhor. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor,
a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, meus queridos. Vamos à palavra de Deus aqui, aleluia, ao Salmo 41, que tem como título Oração por Cura, aleluia. Quantos de nós, né, meu querido irmão, muitas das vezes nos encontramos enfermos e esperamos em Deus uma cura, um milagre, e muitas das vezes passa-se meses, passa-se anos e a cura não vem, e muitas das vezes o nosso coração vai se entristecendo, nós vamos desfalecendo e chegamos até a pensar que Deus tem nos abandonado, aleluia, porque a gente ora e pede e a gente não alcança a graça, o favor de Deus, aleluia. Pensando desta forma, né, já que a cura às vezes não vem, a gente pensa que Deus não está nos agraciando, não está nos abençoando, né? Porque a gente não vê a nossa doença ter melhora. Mas na verdade, meu querido, aleluia, nós devemos dar graça a Deus por tudo. Em tudo dai graça, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia. E Deus não nos abandona, meu querido. Por mais que a doença ela não vá, ou ela não acabe, ela não regrida, ela não venha a ter a cura, aleluia, Deus não nos abandona. Ele está conosco nessa situação, aleluia, louvado seja Deus. E Ele nos consola, né? Louvado seja Deus, Ele está conosco em todo o tempo, mesmo no momento de aflição, de dor, de às vezes a gente se sente abandonado pelo amigo, pelo familiar, mas Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Veja o que diz aqui no verso 1 deste salmo: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau, ou seja, feliz, né? É aquele que ajuda ao pobre, né? E atende ao necessitado. O Senhor livrará do dia mau. Nós devemos estar então, meu querido, estando aí, ajudando as pessoas, né? Não é apenas pobre materialmente, mas quantas vidas são pobres espirituais e precisam de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé. Quantos são aqueles que são pobres sem Deus, né? E acham que a vida não tem mais sentido e elas querem dar cabo de suas próprias vidas. E você aí, às vezes, vai lá com uma palavra simples, com um abraço, você acolhe aquela pessoa se sente amada, você já está ajudando, porque você, ao abraçar aquela pessoa, você a confortou. Você disse para ela: olha, você não está só. Isso também é ajudar. Não é apenas você tirar do seu bolso e dar ali um dinheiro ou uma cesta básica. Não. É uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de vida. Enquanto muitos levam a palavra de morte, de destruição, você que tem Deus leva uma palavra de esperança. Olha, não, Deus vai ajudar você a sair dessa situação, Deus vai libertar teu filho, Deus vai libertar o teu marido, Deus vai trazer à existência o que não existe, Deus vai trazer a cura. Nossas palavras têm que ser palavras de fé, meu querido, tem que ser palavra de esperança. Olha, não creia em Deus, que para Deus nada é impossível.
Nós não podemos chegar ali em meio ao sofrimento de alguém e já chegar com uma palavra de desânimo, negativa. Não, nós temos que entrar com uma palavra, com o evangelho, com as boas novas de salvação, para aquela pessoa ter o seu espírito ali renovado no Senhor Jesus Cristo. E veja o que diz no verso 2: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Ei, você que tem prazer em ajudar, você que faz isso de forma espontânea, Deus vai te guardar do teu inimigo. Deus vai te fazer prosperar. Aleluia. E nenhum mal vai te chegar, meu querido. E Deus, aleluia, não vai te entregar à vontade dos teus inimigos. Às vezes você pensa, poxa, são tantos aqueles que me cercam e querem o meu mal, querem a minha desgraça, a minha derrota, a minha morte, querem que eu seja motivo de zombaria. Mas Deus não vai entregar você, Deus não vai nos entregar na mão do inimigo, na mão do zombador, para ele escarnecer, meu querido. E se ele o fizer, ele tem um objetivo. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados para a glória de Deus. Então nós temos que estar no Senhor, confiando nele. Louvado seja Deus. Veja o que diz o verso 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama da doença. Meu irmão, Deus está conosco até mesmo no momento de aflição, de enfermidade. Às vezes nos sentimos só, mas Deus está ali conosco. E é Ele, aleluia, quem vai restaurar a sua e a minha saúde. Basta a gente permanecer na fé, basta a gente permanecer crendo no Senhor, louvado seja Deus. Verso 4, dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Muitas das vezes, meu querido irmão, irmã, simpatizante da palavra, é necessário confessar o pecado. É necessário confessar algo que ainda está oculto, que cometemos, que está no nosso coração e tentamos encobrir ali, esconder. Mas eu quero dizer que Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Então o melhor que nós temos que fazer é nos prostrar diante de Deus e confessar as nossas falhas, os nossos erros, e dizer, Senhor, pequei contra ti e contra os céus. E pedir perdão a Deus, confessar o pecado, seja ele qual for, meu irmão, porque Deus é misericordioso para perdoar a todos nós, a todo ser humano, quando ele vai diante de Deus e se prostra e de coração sincero e verdadeiro pede perdão. Porque Deus, meu querido, ele deseja salvar as pessoas. Como eu falei, sempre falo nas minhas pregações, ele não faz acepção de ninguém. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Louvado seja Deus. Aleluia. E no verso 5, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome. Meu querido, quantos têm aí desejado a morte do seu próximo? Quantos têm praguejado contra o seu semelhante? Quantos desejam a morte das pessoas, né? Mas Deus não quer que nós venhamos agir dessa forma. Pelo contrário, nós temos que orar para aquela pessoa, ela venha a ser transformada, liberta, que ela venha encontrar a Jesus Cristo na sua vida, que o Evangelho venha penetrar no coração dessas vidas que estão opressas, que estão escravizadas no pecado, e o Evangelho venha transformar, porque o Evangelho, meu irmão, é o poder de Deus a todo o que crê para libertar. O poder de Deus, o Evangelho, ele quebra algemas, ele liberta pessoas da escravidão, meu querido. Seja qual for a escravidão, quando a gente ouve, quando a fé vem no coração, Deus, ele liberta, se a pessoa desejar, dos vícios, das prostituição, das mazelas dessa vida, porque Deus deseja que todas as pessoas sejam libertas da escravidão do pecado. O diabo é que tem escravizado as pessoas.
O diabo é que quer ver as pessoas escravas, sofrendo, vivendo uma vida amargurada, vivendo uma vida destruída, na solidão, nos vícios, tendo a família destruída, tendo o lar destruído. É ele que quer ver as pessoas destruídas. O Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, ele quer ver as pessoas felizes, ele quer ver as pessoas libertas, adorando ele em espírito e em verdade. Aleluia. E diz mais, aleluia. E se algum deles vem ver-me, falam coisas vãs no seu coração, amontoam a maldade saindo para fora, e disso que fala. Meu irmão, quantos, né? A pessoa vai ali visitar alguém, um amigo doente, às vezes em casa, e só é para falar coisas ruins, né? Só para falar coisas que magoam, que ferem, palavras negativas, palavras de desânimo, né? Para tentar mais e mais fazer com que o ânimo daquela pessoa decaia. Mas temos nós que levar a palavra de esperança, é a palavra de vida, não levar palavras vãs, né? Não amontoar no nosso coração maldade. Quantos estão aí, meu irmão, que tem amontoado no coração maldade? Maldade, né? Contra o seu próximo. Fica maquinando de dia e de noite, nas madrugadas, como fazer o mal para o seu semelhante, como trazer prejuízo para o seu próximo, né? Tem pessoas que vivem assim, meu querido, de dia e de noite matutando como fazer o mal, como trazer prejuízo, como trazer dano para as pessoas. Meu Deus, meu irmão, isso não é de Deus, né? Deus não quer que a gente tenha um coração assim. Pelo contrário, nós temos que abençoar, nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Louvado seja Deus. 7. Todos os que me aborrecem murmuram um contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe tenha pegado, agora que está deitado, não se levantará mais. Irmão, tem pessoas que torcem aí, viu? Para a pessoa ficar mesmo no fundo do poço, para a pessoa não se levantar. Tem pessoas que elas se sentem felizes, irmão, com a desgraça dos outros, né? Ela diz: ó, fulano agora está lá, ó, levou um prejuízo medonho. Ela se alegra porque a pessoa levou um prejuízo, porque a pessoa ficou doente, não está indo mais para o trabalho, porque a pessoa foi passada para trás, porque a pessoa está passando um momento de crise. Tem gente que se alegra, mas nós não devemos se alegrar, meu querido. Isso não procede de Deus, né? Nós não temos que ter este mal no nosso coração. Tem gente que diz: ó, não vai mais se levantar, vai ficar aí agora na pindaíba, vai ficar agora prostrado nessa cama. Tem muita gente, irmão, que infelizmente, por não conhecer a Deus, né, deseja o mal do seu próximo, se alegra com o mal das pessoas. Quando um homem ou uma mulher, um ser humano conhece a Deus de verdade, irmão, conhece a palavra de Deus, ela não deseja o mal do seu próximo. Ela não deseja trazer dano para as pessoas, né? Porque quando a gente conhece a Deus, irmão, a gente se coloca no lugar dos outros. Será que eu queria aquilo ali para mim, para minha família? Não, meu irmão. Mas tem muita gente que às vezes ela deseja, né, o mal para as pessoas. Ela se sente feliz em ver o outro sofrer, né? Se sente feliz em ver aquela pessoa estar na desgraça, aquela pessoa estar nas drogas, aquela família ali brigando, se destruindo, se degradando. Mas quem é de Deus não fica feliz, fica triste, porque sabe que Deus não quer aquilo para ninguém. Porque todas as pessoas, irmão, são importantes para Deus. Não existe pessoas que têm merecimento maior ou menor. Ninguém é merecedor de nada de Deus. Tudo que nós temos é pela graça. Seja rico, seja pobre, branco, seja quem for, meu querido, estrangeiro, seja brasileiro, seja lá da Europa, não importa. Seja índio, Deus deseja o bem de todos, né? Mas infelizmente as pessoas
o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Depois que o pecado entrou na humanidade, é isso que o diabo faz, irmão. Ele coloca no coração do homem todo tipo de sentimento destrutivo, né? Ele coloca a inveja, o ciúme, ele vai colocando todo sentimento horrível no coração do homem, né? Contra o seu próximo, contra o seu próprio semelhante. Por quê? Porque ele quer ver as criaturas, os filhos de Deus se degradarem, se matarem, se odiarem, terem inveja um do outro, né? E aí ele fica o quê? Batendo palma, olha aí, os filhos de Deus todos se matando, ó, tudo brigando, tudo tendo inveja, tudo desejando o mal do outro. É isso que ele quer. E infelizmente muitos estão assim. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Meu irmão, às vezes até aquele que se diz amigo do peito, né? Você às vezes tem aquele amigo de infância, aí é aquele mesmo que vai se levantar, né? Que vai se levantar contra você. São muitos, irmãos. O amigo, né, às vezes não consegue aí ver, a se alegrar com a prosperidade do outro. Eu estava vendo uma reportagem que saiu na televisão, né? 2 amigos, os caras trabalhavam numa marmoaria, né? E ali os dois, só que um deles se destacava, o cara tinha, conseguia atrair as pessoas para eles, era simpático, e aí o outro ficou com ciúme. E o que é que ele fez? Ele matou o próprio amigo no local de trabalho, porque ele via que as pessoas eram mais chegadas a ele, tinha mais coisa, ele tinha uma maneira, né, dele tratar as pessoas, e ele ficou com ciúme, com inveja, e ele matou o próprio amigo, meu irmão. Isso não é amigo. Se isso for amigo, meu irmão, eu quero é distância, né? Infelizmente o mundo está assim de pessoas, irmão, que tem ciúme das outras, né? A pessoa às vezes tem ciúme do outro, às vezes o cara não tem nada, né? Não tem nada de material, é uma pessoa simples, mas tem gente que tem ciúme da maneira da pessoa ser, da maneira da pessoa falar. Tem gente que tem inveja, irmão. Às vezes você não tem nada, você não é a pessoa que tem posse nenhuma, mas só o seu sorriso incomoda. Só o seu jeito de ser incomoda o vizinho. Tem muitos assim, irmão. E aí eles torcem para ver o que? A sua desgraça. Torcem para ver você sendo envergonhado. Infelizmente, irmão, né? Infelizmente o mundo de hoje está carregado desse tipo de coisa. Aí diz mais, né? Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Pois isso conheço eu, que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Ou seja, é Deus, irmão, quem vai nos guardar e nos livrar e não vai permitir que o inimigo das nossas almas venha triunfar sobre nós. Quando nós nos colocamos na presença de Deus. Quando eu falo inimigo, irmão, aqui não é a pessoa, porque quem usa essas pessoas é o diabo, irmão. O diabo potencializa no coração daquela pessoa a inveja, o ciúme, a ganância, o desejo de matar. O Caim matou o próprio irmão por inveja. Deus tinha avisado, olha, Caim, o pecado já aporta, mas cabe a ti dominar. Se você não fizer, você vai ser aceito. Mas o Caim não deu ouvido à voz de Deus. E quantas são as pessoas que não ouvem a voz de Deus? E são dominadas pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme, né? Porque ela não quer ver a alegria do outro. Ela não suporta ver a alegria do outro. São muitos, irmãos, que tem aí, não suporta ver a alegria do seu semelhante. E diz mais a palavra de Deus: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre.
Bendito seja o Senhor Deus que de Israel, de século em século. Amém, amém. Meu irmão, aleluia. Deus nos colocou, aleluia, diante dele, diante da sua face. Deus colocou você, Deus colocou a mim. Lógico que nós não podemos ver a face de Deus, a glória de Deus. Nenhum homem jamais viu a glória de Deus. Aleluia. Mas Ele nos coloca, quando nós nos prostramos para orar, nós entramos na presença de Deus e Deus derrama da sua glória na sua e na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus conhece, meu irmão, a sinceridade do coração do homem. Deus sabe quando o homem ele é sincero e quando ele não é sincero. Como eu sempre friso quando estou falando, né? Nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Deus conhece cada palavra que sai da minha boca antes de eu pronunciar. Antes de você pronunciar. Cada atitude, cada comportamento que temos, Deus já conhece, irmão. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele conhece nossa estrutura, Ele conhece nossa condição. Nós não temos como nos maquiar, nos esconder de Deus. Aleluia. Então, meu querido, que a nossa fé, que a nossa esperança esteja no Criador, que a nossa confiança esteja nele, que a nossa força venha dele, não força física, mas a força espiritual, aleluia, para poder permanecer de pé nessa terra. Porque o mundo, meu querido, o mundo jaz do maligno. O diabo está aí, destruindo vidas, famílias. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar mais e mais a presença de Deus para a nossa vida, para dentro da nossa casa. E como é que eu busco a presença de Deus? É orando, é meditando na palavra, é louvando ao Senhor, aleluia, é levantando o altar, né? Dentro do nosso lar, na nossa vida, com a nossa família, adorando ao Senhor em espírito e em verdade de todo o coração, é procurando renunciar às coisas desta vida, deste mundo, aquilo que não agrada a Deus, né? E está sempre prostrado diante dele. Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, eu sou falho, pequei por palavra, pequei por pensamento, pequei por desejos, por vontade, tira do meu coração. Irmão, porque muitas das vezes nós somos seres humanos, somos sujeitos às mesmas paixões um do outro, somos sujeitos a errar, né? E aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Por isso nós temos que confessar todos os dias o nosso pecado. Não existe supercrente, aleluia. O que Deus deseja de cada um de nós é que a gente seja sincero e verdadeiro. Quando errarmos, vamos diante dele, Senhor, eu pequei. Tive a intenção de fazer isso, eu falei aquilo, e você pedir perdão a Deus, meu irmão, e Deus com certeza, se for sincero, ele vai perdoar. Para a glória de Deus, meu querido. Irmão, que Deus nos guarde, que Deus nos livre do mundo mal que nos rodeia, né? Infelizmente, o mundo está aí, meu querido irmão, e enquanto nós vivermos neste mundo material aqui, nós somos sujeitos a todo tipo de maldade, né? Vinda do diabo, vinda dos homens. Nem tudo também é o diabo, irmão, entenda, nem tudo é o diabo. Às vezes a própria pessoa mesmo, ela tem a índole dela má, né? Então ela pratica o mal porque ela quer. Ela já conhece a verdade, mas ela quer viver praticando o mal, então não é o diabo, é ela mesma que quer praticar, vivendo, praticando o mal. E aí não adianta querer colocar culpa no diabo, ou culpa em Deus, ou culpa no sistema, né? É o próprio homem mesmo, irmão, que muitas das vezes traça seu próprio caminho. A palavra de Deus diz que aquilo que você planta, você colhe, né? Não adianta, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você vai plantar o mal, você vai colher o mal, né? Existe a lei da semeadura, né? Cada um, meu irmão, vai dar conta de si. Ou seja, as escolhas que eu faço hoje, elas vão determinar o meu futuro. Amém? A escolha que você faz hoje determina o seu futuro, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus Cristo.
E ore sempre, meu irmão, ore, porque os dias são maus, viu? Os dias são maus e nós temos que estar sempre orando, porque nós não sabemos quem nos envolve, né, meu querido? Nós não sabemos em que ambiente nós estamos inseridos, nós não sabemos quem nos cerca, nós não sabemos, meu querido, quem é e quem não é nosso amigo. Infelizmente, só Deus para nos guardar e nos livrar, né? Porque às vezes as pessoas aparentam ser algo, mas dentro do coração dela, dentro da alma dela, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa mal intencionada. Então, por isso que nós temos que buscar sempre a Deus, para Deus nos guardar e nos livrar e afastar de nós, irmão, esse tipo de pessoa. Eu não quero ter amizade com gente ruim, com gente que falsa, com gente mentirosa, sabe? Eu prefiro que se afaste de mim, que não me dê bom dia, não me dê boa tarde, nem dirija mais a palavra para mim. Eu sou bem sincero. Para a glória de Deus, irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada vida, cada família, cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão sofrendo por algum motivo, Senhor. Liberta aqueles que precisam ser libertos de todo tipo de vício, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os doentes, alcança, meu Pai, aqueles que estão sofrendo com depressão, que estão angustiados, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, realmente numa situação difícil, que o Senhor venha agir na vida dessas pessoas. Guarda os nossos jovens, as nossas crianças, guarda os idosos, Senhor, em nome de Jesus. Visita as crianças nos orfanatos, visita aqueles que estão nas casas de recuperação, os adolescentes infratores, que a Tua palavra os alcance, que Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Pai, abençoa a minha família, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos em Cristo, abençoa meus colegas, meus amigos, Senhor, outrora de infância, em nome de Jesus. A cada um visita seus lares, suas famílias, dê saúde, dê proteção a cada um deles, ó Pai, aonde quer que eles estejam, Senhor, em nome de Jesus, dando livramento e proteção. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém, glória a Deus.